Roma não caiu de uma vez. Não foi um ataque só. Não foi um inimigo só. Roma foi cansando. O maior império da história não acabou com uma explosão. Acabou por desgaste. Hoje eu vou te contar como Roma caiu. Ou melhor, como Roma foi desistindo. Porque a verdade é que o fim de Roma não foi uma batalha épica com um vencedor claro. Foi um processo lento, doloroso e silencioso. Foi como uma doença que consome o corpo por dentro, enquanto por fora tudo ainda parece normal. E a queda do maior império que o mundo já viu começou exatamente quando ele parecia mais forte do que nunca. É uma história sobre como a grandeza pode se tornar uma armadilha e como a confiança excessiva é o primeiro passo para a ruína. Fica aqui que você vai entender. Imagina um poder absoluto. Roma dominava tudo. O mundo conhecido era o mundo romano. Terras que iam da Bretanha ao Egito, da Espanha à Mesopotâmia. Povos com dezenas de línguas e culturas diferentes viviam sob as mesmas leis, usavam as mesmas moedas, andavam pelas mesmas estradas. As legiões romanas eram a força militar mais temida e organizada da história. Suas leis e sua engenharia construíram cidades, aquedutos e um sistema que funcionava como um relógio. Riquezas de todos os cantos do mundo fluíam para a capital. Ouro, prata, especiarias, escravos. Para quem vivia naquela época, a ideia de que Roma poderia um dia acabar era simplesmente impensável. Era como imaginar o sol deixando de nascer. E quando algo parece invencível, eterno, perfeito, é aí que mora o perigo. É aí que a semente da destruição começa a germinar, não do lado de fora, mas bem no centro do poder. A arrogância de se sentir imbatível é a primeira rachadura na muralha. O império cresceu demais. Ficou enorme, gigantesco, incontrolável. O que antes era uma vantagem, a sua vastidão se tornou o seu maior problema. Era difícil governar um território tão extenso. Uma ordem que saía de Roma levava semanas, às vezes meses, para chegar a uma província distante, na fronteira. E quando a ordem chegava, o problema já era outro. A situação já tinha mudado completamente. A burocracia se tornou um monstro lento e pesado. Era preciso administrar exércitos em fronteiras opostas, coletar impostos de dezenas de povos diferentes, resolver disputas locais que aconteciam a milhares de quilômetros de distância. O império era como um gigante, com um sistema nervoso muito lento. Ele sentia a dor na ponta do pé, mas a informação demorava tanto para chegar ao cérebro que, quando chegava, a perna inteira já estava comprometida. Roma não conseguia mais reagir com a agilidade necessária para um mundo que estava mudando rápido demais. E aí começou o desgaste. Para manter esse monstro gigante funcionando, era preciso de muito dinheiro. Manter as legiões nas fronteiras, pagar os soldados, construir estradas, sustentar a máquina pública. Tudo custava uma fortuna. E de onde vinha esse dinheiro? Dos impostos. E os impostos começaram a subir, e a subir, e a subir. O povo, principalmente os agricultores e os pequenos comerciantes, começou a sentir o peso. A insatisfação crescia a cada dia. Ao mesmo tempo, o exército começou a enfraquecer. Já não havia tantos cidadãos romanos dispostos a lutar. Roma começou a contratar mercenários, guerreiros de povos bárbaros, para defender suas próprias fronteiras. Pensa nisso. O inimigo de ontem era o soldado de hoje. Lealdade zero. E para piorar, a corrupção se espalhou como uma praga. Generais, políticos, administradores, todos queriam a sua fatia do bolo. Roma ainda parecia forte por fora, com seus monumentos e sua fama. Mas por dentro, as fundações já estavam podres e rachando. Enquanto Roma se enfraquecia por dentro, os inimigos do lado de fora perceberam a oportunidade. Povos que os romanos chamavam de bárbaros, como os godos, vândalos e hunos, começaram a pressionar as fronteiras. Não era uma invasão coordenada, como num filme. Eram ondas constantes de ataques, migrações, saques, grupos que entravam no território, às vezes para pilhar, às vezes só para procurar um lugar melhor para viver. As defesas, que já estavam enfraquecidas e compostas por mercenários pouco confiáveis, começaram a falhar. Uma fronteira era atacada no norte, e enquanto as legiões se moviam para lá, outra era atacada no leste. Era como tentar tapar dezenas de buracos num barco que não para
de afundar. Roma tentava segurar tudo ao mesmo tempo, mas os braços do império já não eram longos o suficiente, e a força já não era a mesma. O gigante estava cansado, sangrando por todos os lados. E como se não bastasse, o maior inimigo de Roma era ela mesma. O período final do império foi marcado por uma instabilidade política absurda. Imperadores eram assassinados, generais davam golpes de estado, o poder trocava de mãos a cada poucos anos. Eram crises de sucessão, guerras civis, brigas internas pelo controle de um império que já estava desmoronando. Cada novo imperador que subia ao poder estava mais preocupado em eliminar seus rivais e garantir sua própria segurança do que em resolver os problemas reais do império. As decisões eram tomadas pensando no curto prazo, na sobrevivência política e não no futuro de Roma. Dividiram o império em dois, o do Ocidente e o do Oriente, na tentativa de facilitar a administração. Mas isso só acelerou o fim. Quando uma estrutura luta contra si mesma, quando a mão direita tenta derrubar a esquerda, o resultado é sempre a queda. Roma não caiu apenas por causa dos inimigos externos. Caiu porque estava ocupada demais lutando consigo mesma. Por isso, o fim não foi um dia. Não teve uma data marcada no calendário. Não houve um grande botão de desligar o Império Romano. Em 476, o último imperador romano do Ocidente foi deposto, mas para muita gente que vivia na época, aquele foi só mais um dia conturbado. Roma foi desaparecendo aos poucos. Foi perdendo um território aqui, outro ali. Uma cidade era saqueada. Uma província se declarava independente. O controle de Roma foi se desfazendo como fumaça. As estradas ficaram perigosas. O comércio parou. As leis deixaram de ser aplicadas. As pessoas simplesmente pararam de se sentir romanas. Aos poucos, o grande império se fragmentou em dezenas de pequenos reinos bárbaros. E um dia, as pessoas olharam em volta e perceberam que Roma não existia mais. O gigante tinha finalmente caído, não com um estrondo, mas com um longo e cansado suspiro. A moral dessa história é poderosa. Roma não caiu porque era fraca. Caiu porque ficou grande demais, lenta demais e, principalmente, confiante demais na sua própria imortalidade. A queda não foi causada por um único ataque inimigo fulminante, mas por uma série de pequenos problemas internos que foram ignorados por muito tempo. Corrupção, crise econômica, brigas pelo poder, desigualdade. Soa familiar? O maior erro de Roma foi ignorar os sinais. Foi acreditar que sua grandeza a protegeria para sempre. A história de Roma nos ensina que nenhuma estrutura, por maior e mais poderosa que seja, está imune à decadência quando para de cuidar de suas próprias fundações. Se você gostou dessa história contada de um jeito um pouco diferente, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque até os maiores impérios do mundo caem, principalmente quando ninguém mais se importa em consertar o que está quebrado por dentro. Valeu e até a próxima.